Salve galerinha do canal, eu já tô começando mais um vídeo com vocês. Então, assim, aqui já é. E o vídeo de hoje vai ser de Bunny Hop. Então a gente vai jogar aqui, velho. Vai ser muito doido. Bunny Hop aqui, doidão. Deixa eu ver que Bunny Hop. Eu já vou entrando nesse Bunny Hop aqui. Velho, eu não sou tão bom de Bunny Hop, só pra avisar. Não sou, velho. Vou tentar. Ai! A acessibilidade que eu aumentei em um dos meus vídeos. Eu aumentei a acessibilidade por 100. Eu não sei como eu ainda andei um pouquinho, velho. Eu ainda fiquei aqui de boa. Eu acho que um 17 tá bom, né? A 17 é muito lento, velho. Acho que uns 37 tá bom. É muito rápido. É tipo, eu não gosto de muito rápido, é muito lento, velho. Tipo aquele lerdo. Acho que um 24 tá bom, né? Vou tentar. Meu Deus do céu, sou ruim demais de Bunny Hop. Eu vou... Ó, observação aqui, velho, desse vídeo aqui, velho, é que eu ainda tô aprendendo as coisas, velho. Então, velho. Ai, velho. Do céu. Oh, é tão ruim olhar pra vocês e você não tem, tipo, nenhuma skin pra sua faca ou, tipo, nem nada, velho. Sua conta aqui é desupada, mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo, velho, deixa nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui, velho, mostrando minha outra conta, tipo, que não, tipo, na minha outra conta, que é nível 3, né? Tipo, um nível tão alto como 87, que é o Reinote oficial, mas, tipo... Eu vou tentar, velho. Tipo, o meu Reinote, tipo, ele tem até o rifle de graça, mas, tipo, não é uma conta muito upada, velho. Então, vai. Eu acho que vai dar certo. Velho do céu. Esse aqui é um copiando youtubers, velho. E, velho, eu já sei. Eu já sei o que eu vou fazer. Já sei. Eu vou fazer um vídeo aqui, velho. Muito da hora. Só tô escutando uma pessoa gravando aqui, velho. Olha isso, só tô morrendo. De graça, velho. Tô com rage. Tô zoando, velho. Não sofro de rage. Ô, velho. Vocês acham que eu sou melhor do que o Reinote? Tô zoando. Isso aí, velho, é tipo muito difícil de acontecer. Tipo, vocês aceitam? Eu vou no mapa mais fácil aqui, velho, né? Já estamos sabendo que eu não sou muito bom. Vocês já estão me olhando ali, velho. Aquele do lado desconfiado, mas tipo assim. Olha isso. Vai ter muita chuva em São Paulo. Essa é minha voz nova agora, galerinha do canal. E hoje vamos falar Repórter Admilson. Então decidi falar com essa voz agora. A partir desse vídeo, a partir de agora o vídeo vai começar e vai terminar assim. Hoje nós vamos trazer mais uma notícia para vocês. Esse vídeo diz que um assassinato aconteceu. Trocadilho. Essa voz é de repórter. Então, bora Bunny Hop Speed. Bora começar, velho. E agora, galerinha, eu vou só tirar essa voz. Só foi tipo voz de jornalista temporária. É muito doida, velho. Ó, já vou dar dica. Que vocês. Isso aqui, ó, não vou tirar essa mira aqui, velho. Essa vai ser a mira do legado do Reino Norte versus do. Ai, velho do céu, vou sofrer um rage do coração. Vou matar todo mundo, vou arrancar os órgãos do coração. Ô, galera, deixa eu dizer um negócio. Sabe quando eu tava na versão ali, eu não consegui aceitar o X1 do Reinote oficial? Pois então, galera, foi assim. Meu BS tava tipo desautorizado. Então, velho, foi tipo muito difícil. Eu pensei bem, tipo, foi muito difícil, tipo, deu conseguir gravar, então
Verdade, eu não consegui gravar porque, tipo, eu tava sem ideia. Eu não tinha criado esse canal. E eu não aceitei o X1 porque, tipo, meu BS tava no... Eu já falei que meu BS tava, tipo, desatualizado. Tava na versão do Halloween. Então, o ponto que eu quero chegar é que muita gente, tipo, tem muita gente aqui que ainda tá na versão antiga. Vocês acreditam, velho? Mano, tô evoluindo aqui, Noob Pro. Esse vai ser... Mano, já achei o nome. Evolução, Noob Evoluindo Pro. Evolution. Eu vou colocar Evolution. Noob Evolution Pro. Vocês vão ver, velho. Vou colocar esse nome aí só de zoeira mesmo. Esse canal é de zoeira mesmo. Tô nem aí o que vai acontecer com esse canal. Vai perder do modo de desmonetização, tô nem aí. Se o Reinote não quiser que eu, tipo, tire esse canal do ar, tiro, tô nem aí, velho. Então, velho, eu só tive essa ideia, tipo, de copiar o canal dele pra ter tudo isso aí, é porque, tipo, eu já tinha visto alguns vídeos de uns youtubers reclamando, velho. Aí eu pensei, por que não copiar um canal pra deixar o cara rage, velho? Então, o Reino Norte, ele ficou um pouquinho bravo, um pouquinho. Não sei que ele vai reagir a esse vídeo, ou vai reagir a alguns vídeos do meu canal. Mas o primeiro vídeo foi zoeiro. O primeiro vídeo eu coloquei a resolução 144, só pra zoar. Mas meu celular aguenta até 1080 e pouco. Meu celular aguenta até 1080, então isso aqui é só pra zoar. Aí eu coloco tipo uma definição baixa, só pra zoar mesmo. Mas galera, é porque também vai postar mais rápido, então eu tô nem aí. É um vídeo de zoeira, eu não tô pouco me importando pra esse canal, velho. Se ele crescer muito, eu vou me importar sim com ele. Vou até posso mudar o nome se vocês quiserem, velho. Aí, velho, vai ser da hora demais. Então, velho, sabe que eu dou essas paradas aqui de falar? Então, eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei como colocar esse vídeo pra ficar tipo muito rápido, mas vai ser isso. Eu vou parar de falar por poucos minutos e já vou aqui. 3, 2, 1. Tô zoando, não parei de falar. Mas eu vou tentar achar uma música pra colocar no vídeo. Mentira, eu não tô com vontade de editar. Preguiça. Esse vídeo eu já sei qual... Não, já sei qual o nome dele, velho. Já sei qual é a evolução dele. Esse aqui vai ser o vídeo da evolução do Noob pro Pro, velho. Esse aqui vai ser difícil, velho. Eu errando. Nossa, vai ser... Ó. Sério. 3, 2, 1. Concentrando. Meu Deus. Não acredito. Meu botão tá tipo... Pronto, sério. Deixa eu ver. Sério, sovela. Espera. Não. Vai. Vou ficar bravo. Tchim, tchim. Ah, velho. Tchim, 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 tchim. Pronto. Velho, vai melhor. Eu vou trazer vídeo aqui pro canal. E notebook. Quem não sabe, né, velho? Eu vou comprar um notebook, velho. Assim. Não, já comprei o notebook. Vai chegar dia 27, velho. Então, vem melhorar os vídeos no canal. Não sei que eu vou fazer outro canal. Eu decido até lá, velho. Mas começou o canal. Esses aqui vai ser os vídeos. Eu decidi já. Esse canal vai prosseguir por muito tempo. Se o Reinote não gostar, eu mudo o nome. Mas, tipo, eu tô muito de boa, velho. Mas eu não sei que ele vai gostar. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu fiz isso pra ver que chamava a atenção de alguns youtubers, mas vamos ver quem vai chamar a atenção do Reinote. Porque o objetivo desses vídeos não é nada além do que chamar a atenção do Reinote pra, tipo, deixar ele no rage, velho. Deixar ele no rage, a live com ele do rage, velho. Eu não tô nem aí, eu só quero ver ele no rage mesmo, mano. Eu vou deixar ele no rage. Então, velho, vamos evoluindo. Um noob virando pro, jamais. Essa é a nova série. Uma das séries do canal vai ser noob virando pro, né, velho? Essa conta aqui vai ser noob. E pode ser que eu entre na minha outra conta, que é mais ou menos upada. Tem algumas skins bonitas.
Tem algumas skins muito bonitas, tipo para Last eu tenho a skin /7, que ela é muito bonita até, eu acho. Vou mostrar aqui, velho. Espera, quando eu chegar, eu sei que eu não tenho capacidade para completar um bunny hop desse. Ele é muito easy, é. O Reinot, ele é melhor que ele é melhor que eu, é. Mas eu tô tentando melhorar. Tô tentando. 3, 2, 1, vai. Oh meu Deus do céu, toda paciência. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, foi engraçada a reação dele na live dele, porque tipo, ele ficou tão rígido, ele me mandou me banir. Ah, velho, então daqui a pouco já deu uns 10 minutos de bunny hop, evolução do noob para o pro. Essa vai ser o primeiro episódio da primeira série, velho. Então vamos ver aqui uma coisa. Eu parei de falar porque eu não tô aguentando muito a minha voz, tá doendo. Então eu vou pausar esse vídeo e vou voltar quando já tiver tudo preparado. Galerinha, eu voltei aqui. Foi esse que eu ganhei. Não é /7, é /6. E esse é o /5 que eu ganhei também. Então, foi essas duas skins que eu tenho na minha outra conta, velho. Se quiser, deixa o like, deixa a opinião aí, velho. E eu vou ver aí nos comentários e vou dar umas olhadas. Eu não sei que esse vídeo já vai acabar por aqui. Então, galera, falou e tchau.